Você sabe onde Jesus esteve durante os 3 dias entre a sua morte e ressurreição? 1 Pedro 3,18 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. A expressão pelo Espírito lá no verso 18 tem exatamente a mesma construção da expressão na carne. Então parece aqui melhor relacionar a palavra Espírito à mesma esfera da palavra carne. A carne e o Espírito são a carne e o Espírito de Cristo. A expressão vivificado pelo Espírito demonstra que o ato de levar sobre si o pecado e a morte causou a separação do seu espírito humano do Pai. Mateus 27:46 diz: cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? O contraste aqui é entre a carne e o Espírito, lá como em Mateus 27:41 e também em Romanos 1:3-4, que diz assim: acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito da Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. E não entre a carne de Cristo e o Espírito de Cristo. Quando a expiação de Cristo pelo pecado se completou, o seu Espírito retomou a aliança que havia sido quebrada. 1 Pedro 3,18 descreve um elo necessário entre o sofrimento de Cristo, e diz assim, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificados no Espírito, e sua glorificação. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe sujeitado os anjos e as autoridades, as potestades. Somente Pedro dá uma informação específica sobre o que aconteceu entre esses dois eventos. A palavra pregou no verso 19 não é a palavra costumeiramente usada lá no Novo Testamento para descrever a pregação do Evangelho. Literalmente significa anunciar uma mensagem. Jesus sofreu e morreu na cruz, seu corpo executado e seu espírito morreu quando ele foi feito pecado. Mas o seu espírito foi vivificado e ele o entregou ao Pai. De acordo com Pedro, em algum momento entre a sua morte e a ressurreição, Jesus fez uma proclamação especial aos espíritos em prisão. Para começar, Pedro se referiu às pessoas como almas e não como espíritos. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus operava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucas almas se salvaram através da água. Repare que ele fala, poucas almas se salvaram através das águas. No Novo Testamento, a palavra espíritos é usada para descrever anjos ou demônios, não seres humanos, e o verso 22 parece confirmar esse significado. Além disso, nenhum lugar da Bíblia nos diz que Jesus visitou o inferno, como alguns afirmam. Atos 2,31 diz que ele foi para o Hades, mas Hades não é inferno. A palavra Hades se refere à esfera dos mortos, um lugar temporário onde eles aguardam a ressurreição. Apocalipse 20, de 11 a 15, diz assim, temos a clara distinção entre os dois lugares. E vi um grande trono branco e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram da terra e do céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e abriram-se os livros, e cumpriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou seus mortos que neles havia, e a morte entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Inferno é um lugar permanente, definitivo do julgamento para os perdidos. Hades é um lugar temporário.
O nosso Senhor, ele rendeu seu espírito ao Pai. Em algum momento entre a morte e a ressurreição, ele visitou a esfera dos mortos, portanto, Hades, onde ele proclamou uma mensagem aos seres espirituais, provavelmente aos anjos caídos, de acordo com Judas 1,6. Fala assim: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, eles os têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Que de alguma forma tinham relação com o período anterior ao dilúvio, no tempo de Noé. O verso 20 ele esclarece essa questão. Pedro não diz que ele proclamou a esses espíritos encarcerados, mas não poderia ser uma mensagem de redenção, uma vez que os anjos não poderiam ser salvos, de acordo com Hebreus 2,16. Pois na verdade não presta auxílio aos anjos, mas sim a descendência de Abraão. Provavelmente foi uma declaração de vitória sobre Satanás e suas potestades, de acordo com 1 Pedro 3,22. Em Colossenses 2,15 diz: tendo despojado os principados e potestade, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Efésios 4, de 8 a 10 diz: por isso foi dito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, aquele que subiu, se não foi aquele que desceu. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Parece também indicar que Cristo foi ao paraíso e levou ao céu todos aqueles que tinham nele crido antes de sua morte. A passagem ela não dá grandes detalhes sobre o que ocorreu naquele momento, mas a maioria dos estudiosos da Bíblia concorda que é isso que significa levou cativo ou cativeiro. Tudo isso para dizer que a Bíblia não é totalmente clara sobre exatamente o que Cristo fez. Durante os 3 dias entre a sua morte e ressurreição, entretanto, ao que parece, ele estava pregando a vitória sobre os anjos caídos ou sobre os descrentes. O que podemos saber ao certo é que Jesus não estava dando às pessoas uma segunda chance de salvação. Não é nada disso. A Bíblia nos diz que vamos enfrentar julgamento depois da morte, de acordo com Hebreus 9:27. E fala assim: e como os homens estão ordenados a morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Não uma segunda chance, não é isso que ele está falando. Não há nenhuma resposta definitivamente clara para o que Jesus estava fazendo durante esses 3 dias, durante o período entre sua morte e ressurreição. Talvez seja esse um dos mistérios que vamos entender uma vez que cheguemos à glória. Somente quando estivermos com o Senhor é que vamos entender exatamente onde o Senhor Jesus esteve e o que ele estava fazendo. Mas uma coisa ficou bem clara: ele não estava pregando para pessoas dando uma segunda chance, não é isso. Ele estava ali, demonstrando o seu poder, demonstrando a sua vitória sobre os anjos caídos, sobre os espíritos em prisão, sobre aqueles que não quiseram nada com Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.